Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje a gente tem um entrevistado que é o Dr. Alan, que é neurocirurgião. E a gente vai falar sobre cranioestenose, certinho? Opa! Fala, meu amigo, como é que você tá? Tô bem demais. Melhor agora que você entrou aqui e aceitou meu convite, meu amigo. Muito obrigado. Que é isso, Ícaro. Eu que agradeço o convite, cara. Tava com saudade de gravar a live e você aí redespertou aí essa minha paixão. Show de bola. Eu vou só tirar os comentários. No final a gente abre para quem quiser perguntar, certo? E aí, no final a gente abre para responder todo mundo, porque senão eu nem consigo te enxergar, fica os comentários no teu rosto, beleza? Tiago já fez Combinado. uma pergunta aí. No final a gente responde, beleza, Tiago? Deixa eu só bloquear os comentários aqui. Foi, perfeito. Simbora então nós. Alan, se apresente aí, doutor Alan, por favor. Eu e doutor Alan, a gente tem muitos pacientes em comuns. Já tive a honra, inclusive, de ver esse cara operar. Assim, um convite incrível. E aí eu chamei ele hoje para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a cranioestenose, que é algo que foge da nossa alçada, né? Que os fisioterapeutas que a gente trabalha com a terapia manual, a gente trata um tipo de assimetria craniana, que são as posicionais, mas existe esse outro tipo, que é uma patologia, é uma doença, né? Quando existe aí uma alteração mesmo da estrutura. E aí essa área, quem tem que ser o profissional mais adequado para tratar é o neurocirurgião, porque muitas vezes precisa de cirurgia, né? Então, convidei ele aqui para falar um pouquinho sobre isso, né? Ele vai nos esclarecer, tirar nossas dúvidas, enfim, vai ser um bate-papo gostoso. Então, se apresente aí, meu amigo. Ícaro, meu irmão, com certeza vai ser um bate-papo muito bom, cara. Eu acho que essa é a segunda vez que a gente faz uma live, se eu não me engano, e não tenho dúvidas que vai ser uma conversa muito boa, né? Vai ser uma troca aqui de informações. Todas as vezes que eu converso contigo, eu aprendo muito com seus pacientes e acho que hoje não vai ser diferente e espero também poder contribuir aí com quem está nos acompanhando. Então, para quem não me conhece, eu sou Alan França, sou petrolinense. Eu acho que esse está entre o top 5 de coisas que eu me orgulho de ser, né? Me orgulho de ser petrolinense e tem 2 anos e meio que eu voltei aqui para a região e atuo aqui como neurocirurgião na cidade, principalmente hoje muito focado para a área de dor e coluna, mas também faço cirurgias pediátricas, né? Tive uma formação, né, dentro da minha residência onde tinha um período de formação na neurocirurgia pediátrica. Não sou especialista em neurocirurgia pediátrica, mas tive esse leque de aprendizado aí dentro da minha formação. E sou um apaixonado por compartilhar informações, né? Acho que também tá no top 5 ali de coisas que eu me orgulho, né? Então é isso, cara. Essa é a minha apresentação. E tem uma coisa interessante, toda vez que eu te vejo eu lembro disso, né? Que para quem não sabe, eu e o Ícaro, a gente se conheceu num convite que eu fiz para o Ícaro. O Ícaro, eu acompanhava ele pelas redes sociais, sei lá, acho que deixa eu ver, eu me mudei aqui para Petrolina em 2022, início de 2022, acho que desde 2020, eu acho, eu acompanhava teu conteúdo, achava massa, não entendia quase nada de osteopatia naquela época, e aí a gente estava desenvolvendo um projeto na residência que era um projeto de aulas específicas para a coluna, né? E aí eu chamei Ícaro para fazer, na cara lisa lá, chamei Ícaro para dar uma aula, sem nem conhecer, lá para a gente da residência, e a aula foi um espetáculo. Ícaro foi lá e fez uma aula para a gente sobre osteopatia, e eu falei, cara, esse cara é genial, esse cara é fantástico.
E aí, quando eu vim aqui para Petrolina, eu tive a honra de poder atender pacientes encaminhados por Ícaro e hoje também tenho a oportunidade de encaminhar pacientes para Ícaro. A gente vai, inclusive, comentar aqui sobre alguns deles. Então, acredito que vai ser uma experiência muito bacana. Perfeito. Eu tava lembrando esses dias desse convite, foi incrível, porque assim, eu sou, né, eu dou aula, sou acostumado a dar aula e tal, mas eu nunca tinha falado com outro público, né? Assim, porque é diferente você fazer da sua perspectiva de raciocínio, como é que você, a sua linha de tratamento, como é que você trabalha para um público que é da saúde, mas que ao mesmo tempo não tá assim, né? Não tem aquela mesma linha de raciocínio, mas eu acho que deu certo, foi incrível. Gostei muito do convite, muito obrigado. Enfim, a gente se conheceu desse convite, apesar de ser Petrolina também, mas eu não conhecia o Dr. Alan. E quando ele voltou, a gente começou a trocar figurinha, tratar muito paciente em comum, a gente tem muito paciente em comum, encaminho muito paciente para ele, ele encaminha para mim, enfim. Quando eu tô aperreado da vida, o Alan, me salva para esse paciente para aí essa semana. Pelo amor de Deus, aí me ajuda. Enfim, é desse jeito. Então, tivemos um paciente em comum que precisou fazer cirurgia, né? Que foi o Dante, que ele tinha uma cranioestenose, tinha uma escafocefalia, fechamento lá da cintura sagital. Enfim, e ele me chamou, me convidou para assistir a cirurgia. Foi incrível, uma experiência maravilhosa. A gente vai falar sobre isso, né? E aí eu preparei aqui umas perguntinhas, né, para a gente ir conversando e discorrendo aqui o nosso tema. Beleza, Alan? Show Simbora. de bola, Eu vamos liguei embora. que você primeiro fizesse uma breve classificação, né? Falasse um pouquinho sobre, de fato, o que é uma cranioestenose. Perfeito, Ícaro. Bom, eu vou tentar trazer as coisas aqui da forma mais simples possível, sem gerar termos técnicos e sem tentar deixar as coisas muito complexas e muito técnicas, né? Mas o que é uma cranioestenose? O nosso crânio, ele é formado por alguns ossos, apesar de aparentemente parecer ser um único osso, na realidade ele é a junção de alguns ossos. E esses ossos, eles nascem teoricamente separados. A finalidade do osso nascer separado em uma criança, em um bebê, é exatamente de permitir o desenvolvimento do cérebro. Então, o crânio, ele gradativamente, ele vai fechando à medida que aquele cérebro vai completando o seu desenvolvimento. E aí, sim, a gente tem um cérebro bem desenvolvido ali, a partir dos 2 anos, e esse crânio começa a fechar e perder boa parte da sua capacidade de se distender. Então, teoricamente, o crânio ele tem que nascer com esses ossinhos separados. E a cranioestenose é quando nós temos alguns desses ossinhos, ou vários deles, que já nascem colados. Então a gente tem um fechamento antes do tempo da comunicação desses ossinhos. E a comunicação desses ossinhos a gente chama isso de suturas. Né? Então a cranioestenose é quando nós temos um fechamento precoce das suturas cranianas. Né? E aqui trazendo ligeiramente um termo um pouco mais técnico. E aí você falou, Ícaro, uma coisa interessante que sobre a classificação, né? Eu gosto sempre quando a gente fala de cranioestenose, eu gosto no primeiro momento, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é de identificar se a gente está diante de uma cranioestenose sindrômica ou se a gente está diante de uma cranioestenose não sindrômica. O que seria uma cranioestenose sindrômica? É aquela cranioestenose, aquela deformidade craniana que ela está relacionada com alguma síndrome genética. Por que é tão importante a gente fazer essa distinção no primeiro momento? Porque, via de regra, as cranioestenoses que estão relacionadas com síndromes genéticas, elas têm uma complexidade muito maior do que as que não são genéticas, do que as que não são sindrômicas. Então, o primeiro ponto é a gente identificar se é sindrômica ou não sindrômica. E como é que a gente sabe se é sindrômica ou não? Para quem não é da área da saúde, síndrome significa um conjunto de sinais e sintomas. Então, o paciente que tem uma cranioestenose sindrômica é aquele paciente que, além da cranioestenose, além da gente identificar uma deformidade craniana, a gente vai ter também um leque de outras alterações, de outros sinais e outros sintomas. Pode ser o olho um pouco mais esbugalhado, pode ser uma dificuldade para respirar, pode ser um esôfago que não nasceu bem desenvolvido, pode ser uma via respiratória que não nasceu bem desenvolvida, pode ser alguma dificuldade no desenvolvimento dessa criança, no desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança. Então, o leque de
possibilidades vai depender de que tipo de síndrome que esse paciente apresenta. Já dentro do leque de crâniosinostoses não sindrômicas, aí eu queria até pedir, para você explicar um pouco sobre isso, fugindo um pouco das suas perguntas, mas já passando a bola para você, falar um pouco sobre as suturas cranianas, que eu sei que é uma coisa que você fala muito sobre isso, porque dentro do universo de crâniosinostoses não sindrômicas, a gente tem alguns tipos a depender de qual sutura que está acometida, né? Isso, perfeito. Existe assim como as assimetrias cranianas não sinostóticas, digamos assim, né, que são as posicionais, existem diferentes tipos e classificações, como uma plagiocefalia, por exemplo, uma braquicefalia, uma dolicocefalia, né? Hoje os termos mudaram. Antigamente era tudo escafo, que era quando a cabeça do bebê era aquela cabeça mais comprida, esse crânio era mais comprido. Mas hoje a literatura já fala que a gente precisa, né, dar uma diferença entre essas nomenclaturas. Tem que ter uma diferença. Então, as não sinostóticas, que são as posicionais, se for aquele crânio mais alongado, a gente chama isso de uma dolicocefalia. Se é uma alteração sinostótica, se é um fechamento precoce dessa comunicação óssea, que é a sutura, dessa sutura sagital, esse bebê ele vai apresentar uma escafocefalia, né? Mais ou menos isso. Existe dentro das cranioestenoses, ainda falando, as plagiocefalias, certo? Que pode ser o fechamento da sutura lambidoida, certo? Ou da sutura também coronal, certo? Existe a trigonocefalia, que é o fechamento da sutura metópica, né? No adulto, existe um osso só aqui, que é o nosso ossinho da testa, mas no bebê esse osso ele é dividido. Então existe uma sutura que divide essas duas partes. E quando essa sutura está fechada, a gente chama de uma trigonocefalia, onde a gente vai ter um crânio pontudo, né? E isso pode alterar, por exemplo, a alteração do globo ocular, enfim. Então, basicamente, as cranioestenoses é mais ou menos isso, né? Perfeito. Certo? Perfeito. Mais ou menos isso. E existem as não sinostóticas, que é aí o que nós, fisioterapeutas, trabalhamos e a gente consegue tratar essas assimetrias, né? Geralmente, essas assimetrias não sinostóticas, né, as posicionais, elas estão relacionadas com alguma alteração de mobilidade do corpo do bebê. Como, por exemplo, é muito comum um bebê que apresenta um torcicolo congênito ter como consequência uma plagiocefalia posicional. Então, o torcicolo congênito, esse bebê ele vai perder essa capacidade de conseguir rodar essa cervical, essa cabeça, olhar para os dois lados. E como o Dr. Alan falou no início, o crânio do bebê ele precisa ser aberto, não pode ser colado, porque ele precisa acompanhar esse crescimento, esse desenvolvimento cerebral, é tudo muito molinho, né? Então, esse bebê mantido em uma posição por muito tempo, na hora de dormir, na amamentação, no colo da mãe, no bebê conforto, esse vício postural vai acabar deformando a cabeça do bebê. Por quê? Porque a resistência do colchão, do colo do bebê conforto, ela é muito maior do que o crescimento cerebral. Então o cérebro ele não consegue se desenvolver, por exemplo, nessa região que o bebê está sempre apoiado. Então a cabeça vai continuar crescendo em todos os outros sentidos, mas essa parte do crânio ela vai continuar amassada, certo? Ela não vai se desenvolver, esse osso ele não consegue se desenvolver. Por isso que a gente precisa, por exemplo, tratar essas disfunções de mobilidade, tá? E aí mexer nessa mobilidade de sutura dos ossos do crânio, passar orientações específicas para essa família para ajudar a gente nesse contexto, certo? E existe uma janela de tratamento que é muito importante. Então, o primeiro semestre ali de vida do bebê ele é muito importante, porque o crescimento é muito acelerado do crânio, tá? E é esse crescimento acelerado que nos ajuda a remodelar essa cabeça. Então, a gente dá orientações específicas para essa família, que é para a gente direcionar o crescimento craniano para o local que a gente quer que ele se desenvolva, né? Isso é uma dúvida muito comum, porque tem famílias, doutor, que chega bem assim, mas avaliou o perímetro cefálico dele e está tudo normal. Diz que não é nada, vai passar, é assim mesmo, com o tempo melhora. Mas quando a gente tem uma alteração que não é sinostótica, que não tem um fechamento precoce de sutura, o perímetro cefálico ele não vai alterar. Ela vai continuar crescendo.
só que ela vai crescer torta, né? Esse é o diferencial. Então, o crânio ele precisa ter uma simetria perfeita. Ó. É um quebra-cabeça, então precisa estar todo organizado. Existem forames entre um ossinho e outro que passa aí os pares de nervos cranianos, artérias, veias, e tudo precisa estar organizado. Então, se existe uma alteração dessa posição craniana, digamos assim, a posição desses ossos, essas estruturas elas podem ficar comprimidas, rígidas, tá? Enfim, tá, tem uma consequência aí absurda, né? Ô, Ícaro, e do ponto de vista prático, porque assim, eu vejo que às vezes os pais, né, falando das deformidades não sinostóticas, às vezes os pais eles se apegam muito à questão estética, né? E aí às vezes fica assim, ah, não, mas quando o cabelinho crescer vai esconder ali. Mas pensando do ponto de vista funcional, essa deformidade não sinostótica, ou seja, aquele paciente que tem uma cabecinha mais torta, o bebezinho que tem uma cabecinha mais torta, posicional. O que é que isso pode repercutir a curto e longo prazo na vida dessa criança, né? Já que vai ter essa alteração na anatomia dessas estruturas. Ó, isso é muito interessante. Até pouco tempo atrás, então, esse boom das assimetrias cranianas não é algo novo, sempre existiu. É tanto que se você perguntar para os seus avós, por exemplo, para os nossos avós, eles falam, ah, bota uma cuia. Aqui no Nordeste a gente chama de cuia, né? Bota uma cuia na cabeça, que é para não ficar amassada. Ou seja, esse problema das assimetrias cranianas sempre existiu, tá? Só que agora, graças a Deus, tudo evolui, os profissionais eles estão entendendo melhor esses processos. Então, até pouco tempo atrás, as pessoas ainda tinham esse conceito de que era realmente algo estético, tá? Ah, é assim mesmo, quando o cabelo crescer vai cobrir e ninguém nem vê. Ah, quando ela começar a sentar, isso vai melhorar. Mas teve uma pesquisa muito importante de um neurocirurgião, eu não lembro se ele era francês ou italiano, tá? Mas ele pegou esses bebês com essas assimetrias cranianas recém-nascidas, fez uma avaliação e 5 anos depois ele reavaliou de novo. E acredite se quiser, as assimetrias ainda estavam lá, certo? Não tinha sumido. O que caiu por terra, esse conceito de que os profissionais ainda falam, é assim mesmo, vai melhorar com o tempo, certo? Por que a gente tinha esse conceito de que vai melhorar com o tempo? Porque a gente enxergar uma assimetria craniana em um crânio, vou pegar meu crânio aqui, em um crânio de um recém-nascido que é super pequenininho, ela é muito mais visível, a gente consegue enxergar muito melhor, porque é um crânio minúsculo. Então, qualquer alteração nesse formato, ela é facilmente identificada. Diferente depois que esse crânio cresce. Então, ela fica mais difícil de ser identificada, certo? Então, os profissionais não tinham um modo adequado de avaliar essas assimetrias, como, por exemplo, a gente utilizar o craniômetro, que é uma ferramenta validada pela literatura, ela é muito segura, muito fácil da gente usar no nosso consultório e a gente consegue ver se realmente teve uma melhora ou uma piora. No visual, ela é muito... existe muita margem de erro, tá? Então, só eu olhar para o crânio assim e dizer, não, melhorou, tá vendo como melhorou? Não é a forma correta. Então, passou-se muito tempo isso acontecendo na nossa prática clínica. Ah, é assim mesmo. Tá vendo como melhorou? Mas por quê? Porque esse crânio cresceu, o cabelo da criança cresceu, então deu uma falsa sensação de melhora. Mas que, se a gente fosse fazer uma avaliação criteriosa, pegar os milímetros, jogar na fórmula, fazer o cálculo, a gente viu que isso não acontece. Foi isso que esse neurocirurgião fez, né? Basicamente isso. Então, a primeira coisa é que as assimetrias cranianas ela não é uma questão estética. Já existem muitos estudos falando sobre atraso do desenvolvimento motor, atraso de fala, certo? Alterações visuais. Tem estudos desde a década de 70 falando sobre estrabismo relacionado com a assimetria craniana, certo? Por quê? Todos os pares de nervos cranianos passam entre esses forames que eu falei para vocês. Então, imagina que existe uma alteração no formato, na anatomia desses ossos. Essas estruturas que passam entre esses ossos, elas vão ficar comprimidas, certo? Então, um nervo comprimido, um nervo com pressão em cima dele, essa condução neural, ela não acontece adequadamente. Então, a função daquilo ali já vai ficar prejudicada, certo? Então, tem relação com estrabismo, astigmatismo, miopia, mordida cruzada, tá?
Por que mordida cruzada? Porque, como eu falei para vocês, o crânio precisa encaixar perfeitamente. Quando o bebê começa a dormir sempre do mesmo lado, em consequência de um torcicolo, essa região aqui posterior, que a gente chama de occipital, ela é empurrada para frente, certo? E todos os ossos se comunicam, eles se conectam. Olha como ele se conecta com o parietal se conecta com o frontal, que é o nosso osso da testa. Por isso que uma assimetria craniana, quando a gente olha de frente, essa região posterior ela é empurrada para frente, a testa de um lado ela também vai ser anteriorizada e essa orelhinha também ela fica mais aberta. Por quê? Porque o ossinho occipital também empurra o temporal. Então o temporal ele vai para frente e faz esse movimento, certo? O temporal é onde a nossa mandíbula encaixa. Então se um está mais arrastado, empurrado para frente, a nossa mandíbula não vai encaixar legal. Ó, mordida cruzada. Entendeu? Então, essa é uma consequência comum também de uma plagiocefalia não tratada, certo? Existe uma questão judicial, pra vocês terem noção, que os planos de saúde, hoje em dia, eles têm a obrigação, digamos assim, de custear, por exemplo, o tratamento com órtese craniana, que é o capacetinho para o bebê. Por quê? Porque já tem estudos mostrando sobre a questão de atraso de aprendizagem lá na época escolar dessa criança que tem uma plagiocefalia. Entendeu? Ou seja, se muda a estrutura, muda a função. Então, pode sim ter muitas alterações funcionais para essa criança. Não é só questão estética, infelizmente. Oi, Ícaro, e aproveita que fugindo do roteiro aqui, mas, cara, um negócio interessante que você falou aí do capacete. Para quem que é indicado o capacete? Então, o capacete ele é indicado primeiro. Existem situações específicas. Para as assimetrias cranianas não sinostóticas, tá? Então, as posicionais, que é o que a gente trata. E quando a gente faz uma avaliação, essa assimetria craniana ela tem que dar um grau de severidade de médio para muito severo, né? Então, existem graus de assimetria craniana. Então, leve, moderado, severo, muito severo. Então, as assimetrias, bebês maiores de 4 meses que têm uma assimetria craniana de média para muito severa, se não respondeu ao tratamento conservador que é feito no nosso consultório, o melhor tratamento a ser feito é a órtese craniana, tá? Por quê? A órtese craniana, ela vai conter, por exemplo, digamos numa braquicefalia, onde a gente precisa que esse crânio se desenvolva nessa região posterior, né? É aquela cabeça lisa atrás. Ela perdeu essa questão aqui, ó, esse posicionamento do occipital. Então, aquela cabeça reta atrás. A gente precisa que esse crânio se desenvolva para essa região posterior. O capacete vai conter as laterais. Ele não aperta, ele vai conter, só está triscando, bem levinho. Inclusive, a gente deixa 1 milímetro, 1 centímetrozinho de folga. E aí, esse crânio ele não vai conseguir se desenvolver para as laterais. Então, ele vai crescer para o sentido posterior. A gente direciona o crescimento e desenvolvimento craniano, entendeu? E tem uma idade limite para. A partir dessa idade não faz sentido você utilizar capacete, porque eu já não tenho um crescimento craniano que é possível moldar, ter esse molde. Existe, algumas marcas de capacetes específicos que conseguem usar por mais tempo. Então, por exemplo, tem uma da ACD que o pessoal usa muito, tá? Essa marca que eu trabalho é uma tecnologia europeia e a gente usa a data limite para a gente começar o uso da órtese craniana é 14 meses, certo? Então, até 14 meses a gente consegue trabalhar com esse paciente, porque existe também uma data limite de quanto tempo o paciente pode ficar utilizando, né? Geralmente o tratamento com capacete ele gira em torno de 4 a 6 meses de uso, tá? Então precisa ser finalizado com 18 meses, tá certo? Por isso que a data limite é até 14 meses para iniciar. Bacana, bacana demais, Icaro. Beleza? Em relação ao capacete, então, quando fala de operadora de saúde, esse é um tema sempre interessante, né? Porque é custoso, né? Um capacete como esse tem um custo muito elevado, imagino. E os planos de saúde, então, eles estão pagando esses capacetes, eles estão liberando o uso do capacete, eles estão custeando esses capacetes. Precisa entrar com a liminar judicial, a gente sabe como
como é que funciona, mas existe parceiros nossos dessa linha, é a Tali, o nome dessa marca, que já tem uma comunicação muito boa assim, com os Bacana. planos de saúde. Então, quando vem o laudo certinho do médico, quando vem o nosso laudo, a classificação, a nossa avaliação, o nosso exame de imagem, é tranquilo, menos de um mês já consegue liberar. Mas, lógico que isso depende de estado para Plano. estado. E de De... plano para plano também, né? De operadora para operadora. Tem Exatamente. operador que é muito difícil da gente lidar, né? Em todos os sentidos. Então, existe essa questão por conta dessas consequências dessas assimetrias não tratadas. Então, isso de pensar que é só uma questão estética, não tem mais. A gente não pode mais pensar desse jeito, certo? Essa cronologia do uso do capacete, Igor, ela está muito linkada também com a cirurgia, né? Dentro do universo das cirurgias para as cranioestenoses, onde a gente tem um fechamento precoce da sutura, a nossa janela terapêutica, a ideia dela é bem semelhante. Então, o ideal é que, frente a um fechamento precoce, frente a uma cranioestenose, a gente opera esse paciente ali por volta dos 6 meses. A gente fala que o ideal é operar entre 6 meses e um ano. Por que a gente não opera antes disso? Porque operar antes disso, o bebezinho ele é muito pequeno. E uma neurocirurgia em um bebê muito pequeno pode ser extremamente arriscada, porque a gente vai ter ali perda sanguínea, a gente tem o estresse da cirurgia, que é uma cirurgia grande, a gente literalmente remodela o crânio desse paciente. A gente vai tirar os ossinhos, vamos fazer um remodelamento e vamos colocar esses ossinhos de volta. Então é uma cirurgia complexa, que para um bebê ali que pesa às vezes 4, 5, 6 quilos, o estresse cirúrgico é muito grande. Então a gente espera chegar ali por volta dos 6 meses e a partir disso a gente começa a criar nosso planejamento cirúrgico. Com exceção da escafocefalia, que foi inclusive a cirurgia que você assistiu, né? Porque a escafocefalia é quando a gente tem o fechamento precoce dessa estrutura aqui do meio, né? Então a cabeça ela perde o crescimento, né, perpendicular e tende a crescer nesse sentido. A escafo, se a gente faz um diagnóstico precoce, e aí que vem a grande importância da conscientização da população, né? Se a gente faz um diagnóstico precoce, a gente pode oferecer ao paciente uma cirurgia bem menos invasiva do que a cirurgia de remodelamento craniano, que é a suturectomia. Já que esse osso está colado, a gente simplesmente faz uma cirurgia para abrir esse osso, né? Para soltar esse osso. Grande vantagem é que a gente faz com que a cirurgia ela seja muito mais rápida. Então, a cirurgia que habitualmente, né, quando a gente faz o remodelamento, dura ali em torno de 1 hora e meia. Quando a gente faz simplesmente a suturectomia, é uma cirurgia que dura 30, 40 minutos, mais ou menos. Porém, a gente precisa fazer isso precoce. A gente precisa fazer isso até os 3 meses. Porque é quando a gente teve uma deformidade, mas uma deformidade pequena, e a gente abrindo essa sutura, o próprio crescimento vai fazer com que o crânio vá se reajustando sem que a gente precise fazer o remodelamento cirúrgico. Então, é uma coisa que acho que, inclusive, a gente já teve algumas situações como essa, né, Ícaro? Da gente identificar uma escáfula e falar assim, cara, tá na janela, ou então já pergunta, né, de querer resolver o mais rápido possível. Dante, que foi o caso que você comentou, a gente conseguiu fazer um diagnóstico muito precoce, a gente conseguiu liberação do plano de saúde para operar bem precoce e conseguimos fazer essa cirurgia muito mais simples, né, para ele. E teve um resultado bem interessante. Perfeito. Perfeito. Já respondeu duas perguntas aqui que eu ia fazer, que é a questão da idade de um prognóstico positivo, né? Então, você já falou aí nas escafos, mais cedo, não é isso? Que a gente evita que essa cirurgia se torne maior, não é isso? E qual o tratamento ideal para cranioestenose, doutor? Sempre vai ser cirurgia em todos os casos, ou existe alguma situação que a gente vê que esse bebê tem um fechamento precoce, deu confirmado no exame clínico, no nosso exame, na tomografia com reconstrução 3D. Mas e aí? Espera o quê? Opera, não opera? Me fala. Essa pergunta ela é fantástica, né, Icaro? E por incrível que pareça, o nosso dia a dia é muito mais esses casos que levantam um certo debate do que aqueles casos mais, vamos dizer assim, certeiros. Não, isso aqui é cirurgia. Então a gente tem muito caso onde gera essa discussão, gera esse debate se faz sentido operar ou não. Porque não é incomum, né, a gente ter um fechamento. As cranioestenoses, na maioria delas, o fechamento ele acontece intraútero. Então a deformidade ela acontece
de forma muito mais intensa desde o nascimento. Eventualmente, inclusive, a gente já nota uma assimetria bem precocemente, nos primeiros dias de vida. Só que existem aqueles fechamentos que acontecem antes do período previsto, né? Antes que, por exemplo, algumas estruturas vão fechar com 3, outras com 6, outras com 1 ano, outras vão fechar mais tardiamente. É muito comum, por exemplo, acho que 90% das minhas avaliações de pacientes com a suspeita de deformidade craniana é, por exemplo, quando a mãe palpa ali a fontanela, não sente a fontanela, fica preocupada e vai lá. Acho que a gente já teve alguns casos assim, inclusive, né? E então, assim, muitas das vezes a gente tem simplesmente um paciente que está tendo um fechamento fora do padrão habitual, mas não foi um fechamento intraútero. Ele está fechando antes do período previsto para a idade, mas aquilo não repercute em uma deformidade craniana. Então, esses casos a gente simplesmente vai só acompanhar, né? E do ponto de vista de tratamento, o que a gente tem para oferecer para esses pacientes, que é fantástico, é a osteopatia, né? Porque a gente consegue corrigir distúrbios funcionais que eventualmente esse contexto pode estar causando aí para esse paciente. Mas a gente tem algumas condições onde a gente tem alguns fechamentos de fato precoce, mas aquilo não repercute em uma deformidade tão significativa. E por não ter uma deformidade tão significativa, a gente acaba, às vezes, acompanhando, vendo como que vai evoluindo e tratando isso de forma conservadora não cirúrgica. A gente teve, né, Ícaro, inclusive um caso, deve ter acho que um ano mais ou menos, né, que esse caso passou por a gente, de uma paciente que ele tinha um fechamento precoce, uma paciente que tinha um fechamento precoce da metópica, né, e aí ela chega para a gente, né, com uma apresentação clássica, que é a presença de uma crista, né, nessa região frontal. Então, a sutura fechadinha faz com que, quando a gente palpe aqui, a gente tenha uma lombada ali, né, mostrando esse fechamento. E quando a gente tem um fechamento, qualquer sutura que fecha precocemente, a gente tem um bloqueio do crescimento perpendicular, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma sutura que está nesse sentido, eu não consigo crescer nesse sentido. Então, essa sutura aqui, ela bloqueou o crescimento nesse sentido da região anterior do crânio. E aí, por conta disso, ela começou a ter essa parte do rosto mais juntinha, aqui crescia mais e aqui ficava mais juntinho, que é o que você falou no início da nossa live aqui, que é a trigonocefalia. Só que era uma trigonocefalia, aquela trígono que deixava a gente bem na dúvida se fazia sentido ou não a gente operá-la ou simplesmente acompanhar. E aí existem algumas medidas que a gente faz, né? Porque o problema da trigonocefalia é porque os olhos eles tendem a ficar mais juntos, né? E a gente precisa, do ponto de vista funcional da nossa visão, que os nossos olhos eles estejam separados, até para a gente ter um campo de visão adequado, até para a gente ter o nosso cérebro processar a visão do olho esquerdo, visão do olho direito e formar um campo de visão. Quando eles estão muito próximos, o nosso cérebro ele pode muitas das vezes entender que é um único campo de visão e acaba anulando uma das visões, né? E isso pode repercutir ali em queixas visuais no futuro. Então, esse hipotelorismo, que é esse olhinho muito perto dela, era um hipotelorismo também sutil, né? Quando a gente fazia algumas medidas para calcular, era um hipotelorismo que deixava a gente na dúvida. E aí foi um caso que gerou um debate, inclusive eu levei esse caso para discutir com neurocirurgiões lá de Belo Horizonte, que foi onde eu formei, e alguns falavam que merecia cirurgia, outros falaram que não. E aí a gente conversou e falamos assim, olha, não vamos operar, vamos botar essa paciente na osteopatia, vamos ver como é que ela evolui. E aí conta aí, cara, o resultado foi fantástico, né? Me conta aí desse caso, o que você Cara, achou? Alan jogou isso aí no meu colo. Falou bem assim, cara, ó, tô com essa paciente e ela tem um fechamento precoce e tal. Discuti o caso com meus amigos lá da residência, meus preceptores, e a gente escolheu em manter primeiro o tratamento conservador e ver o que é que vai acontecer, né? E aí é engraçado que essa família chegou para mim super angustiada, lógico, né? Em um bebê de meses precisar fazer uma neurocirurgia. E é engraçado que nós fisioterapeutas que trabalhamos nesse âmbito, a gente trabalha com mobilidade. Disfunção para a gente é falta de mobilidade em qualquer estrutura do corpo. Uma falta de mobilidade nas suturas cranianas, nos ossos, nos músculos, enfim, em tudo. A gente tem técnica para avaliar qualquer estrutura do corpo e ver se aquela região ela tem ou não mobilidade. E o crânio dessa paciente, gente, parecia assim, uma pedra.
Eu até falei porque ela tinha, acho que ela tinha 4 meses, né? Quando ela começou a vir, mais ou menos isso. E bebê com 4 meses precisa ter uma boa mobilidade craniana. A gente sente isso, né? Que trabalha com esse público. E, cara, não tinha movimento. Era travado o crânio dela, sabe? Eu comentei isso com os pais. Falar, ó, a sensação que eu tenho, isso, lógico, no final, quando já tava tudo bem. Ó, a sensação que eu tenho é que eu tô colocando minha mão numa pedra. Eu não sinto nada. Não tenho o mínimo de movimento possível aqui. E a gente ia tratando, e a família super colaborativa, ela se irritava muito. Porque imagina, tá tudo rígido ali, então o toque, por mais sutil que seja, não é gostoso, né, para a criança. Ela não sente dor, lógico, a nossa técnica é super sutil, não tem como machucar o nosso paciente, mas era algo que ela não queria estar fazendo naquele momento. E aí a gente foi tratando, né, fui conseguindo, e aí aos poucos eu ia aplicando as técnicas da terapia manual e eu ia sentindo esse desbloqueio, esse tecido cedendo, essa mobilidade craniana voltando, e eu ficava super empolgado falando para a família, ó, tô sentindo agora, tal, e a família saía radiante. E eu lembro que a gente fez 4 atendimentos com a terapia manual. E eu falei, volta lá no Alan agora, que foi mais ou menos isso, né? A gente conversou e falou, Ícaro, trate ela aí por um mês, vamos ver o que é que acontece, a gente repete aqui o exame, o avalio e a gente vê o que é que faz. E aí eu falei, tratei, senti mobilidade, falei, ó, tô sentindo tudo livre aí, vá lá em Alan agora, vê o que é que ele fala. E aí qual foi a resposta, Alan? Cara, você tem ideia, esse caso eu pedi a cirurgia. Eu cheguei a pedir a cirurgia, o plano de saúde autorizou a cirurgia. Eu tive uma reunião com a família, conversando sobre como era a cirurgia, o que é que a gente ia fazer. E operar trígono é sempre muito complexo, né? Porque existem técnicas para a gente fazer o remodelamento craniano. E algumas das craniosinostoses, a gente precisa fazer uma técnica que é o avanço de órbita. Quando eu tenho essa órbita, pessoal, é esse osso que acomoda o globo ocular. Então, quando eu tenho, perfeito, Igor, obrigado. Então, quando a gente tem uma órbita que ela está recuada, eu preciso fazer uma técnica que é uma técnica de avanço de órbita. E o avanço de órbita em si, ele é extremamente complexo, né? Ele gera uma complexidade a mais na cirurgia. E então, assim, operar trígono é sempre um pouco mais delicado, porque tem que fazer avanço de órbita. O resultado estético da trigonocefalia às vezes não fica como a gente gostaria. Então, eu estava muito angustiado aí com essa cirurgia e expliquei tudo para eles. E, cara, aí a gente, de repente, após essa discussão, teve esse encaminhamento. Quando ela volta pra gente, ela volta, assim, completamente diferente, né? Eu tinha as imagens e a gente comparava o antes e o depois, assim. Era muito bacana a gente fazer essa comparação. Né? Ícaro falou aí em um determinado momento sobre um exame que é a tomografia tridimensional. O que é isso, pessoal? A gente faz uma tomografia do crânio. E a gente vê, é como se a gente tirasse toda a pele e visualizasse só o osso, que nem esse manequim que Icaro mostrou. A gente vê o crânio literalmente do paciente. E a gente via um crânio completamente diferente, né? Sem a trigonocefalia, com uma redução dessa região anterior. Então foi muito bacana esse caso, cara. Foi bem marcante. E o mais incrível de tudo, né? Eu falo que assim, eu amo operar, adoro, tô com a marquinha aqui, a marquinha da touca até agora. Eu tava operando, passei a tarde operando. Amo operar, mas não tem nada para me deixar mais empolgado do que casos que eu fico bem em cima do muro de operar e não operar e falo assim, tá, vou tentar o tratamento conservador e vem um resultado fantástico. Assim, é muito legal ver isso, muito bacana. É engraçado, eu dei alta para uma família essa semana que conhecia eles, né? Eram amigos dessa família. E foi o aniversário, exatamente o ano. Tu é bom de data, viu? Porque eu não lembrava exatamente o ano, foi o aniversário de um ano dela. E disse que foi super emocionante, porque a mãe, né, foi falar tal, que tanto contou a história que ela ia precisar fazer uma neurocirurgia complicada, que tinha riscos e tal, e mas que não precisou, enfim, disse que todo mundo chorou lá no aniversário, foi uma comoção. E aí eu fiquei super feliz de ter essa resposta, porque depois que eu dei alta eu não os vi mais, né? Então eu não sei como é que ficou, mas enfim, Ela qualquer dia tá linda, cara. Deve ter uns 2, 3 meses que eu encontrei com os pais e ela
na missa, cara, tá linda demais. Eu tive que conter o choro para quando eu vi, assim, que é muito bacana a gente ver isso, né? Incrível. E, doutor, me diga uma coisa: existe contraindicação para realizar a cirurgia da cranistenose? Existe. Essa é uma pergunta bem interessante, né? A cirurgia da cranioestenose é uma cirurgia que é uma cirurgia agressiva, onde a gente tem que sempre pesar risco-benefício. Na realidade, qualquer cirurgia a gente tem que pesar risco-benefício. Então, algumas das contraindicações da gente fazer uma cirurgia de cranioestenose, porque antes disso, né, antes da gente ir para a contraindicação, por que operar? Né? Vamos primeiro falar assim, que eu acho que vai ficar mais fácil de entender as contraindicações. O principal objetivo da cirurgia da cranioestenose é a gente dar complacência, a gente dar liberdade para o cérebro se desenvolver dentro de um crânio livre. Esse é o principal objetivo. Além desse objetivo, nós temos o objetivo também estético e funcional. Então, o objetivo número 1, sem sombra de dúvidas, dar espaço para o cérebro, fazer com que o cérebro ele cresça num espaço adequado. O segundo objetivo é a gente fazer com que essa criança ela tenha um crânio mais simétrico possível para ela ter um desenvolvimento adequado, para não ter comprometimentos na visão, na mordida, não ter comprometimentos como dores crônicas, enfim. E além disso, não ter também uma dificuldade de aceitação da sua autoimagem na adolescência e na vida adulta. Porém, é uma cirurgia agressiva. Então, o principal objetivo realmente é a questão de dar complacência ao cérebro. Então, quando a gente tem um paciente com uma craniosinostose, uma cranioestenose, que tem mais de um ano, às vezes um ano e meio, dois, quando a gente coloca na balança o benefício da cirurgia versus o risco da cirurgia, já começa a reduzir muito o benefício, porque aquele cérebro, o período principal de desenvolvimento daquele cérebro, já foi, vamos dizer assim, já aconteceu. Então, o que haveria de ter de repercussão no desenvolvimento dessa criança, no desenvolvimento neuropsicomotor, já aconteceu. E, além disso, os comprometimentos funcionais, a maioria deles também já foram instalados, né? Então, a cirurgia, após um ano e meio, ela se torna uma cirurgia estética, praticamente. Então, a gente faz a cirurgia com fins estéticos. Quando a gente pensa em uma cirurgia estética extremamente agressiva, o benefício da cirurgia cai e o risco começa a se aproximar um pouco mais do risco. Então, a gente precisa ponderar muito até que ponto vale a pena operar esse paciente ou não. Então, não chega a ser uma contraindicação, mas é um contexto onde, via de regra, a gente evita cirurgias, a não ser que a deformidade ela seja muito significativa, incompatível ali com aceitação pública, e aí a gente pensa em sim fazer uma cirurgia estética nesse paciente. Outra contraindicação, e aí a gente até falou um pouco sobre isso, é quando essa criança ela não tem peso adequado para fazer a cirurgia. Pessoal, uma cirurgia, vamos dizer assim, uma cirurgia abdominal, uma criança pequena ali com 6 meses, sangra bastante. Uma cirurgia craniana, o crânio da gente é extremamente vascularizado. O que sangra ali é um negócio absurdo. Só que um negócio absurdo que, assim, pra você ter ideia, o sangramento muitas vezes a gente vai pegando só na gazinha ali, sabe? Só enxugando. Então, não parece ser muito sangue para quem está acostumado a operar um adulto. Mas aquilo para o bebê é muito. Então, a gente sempre opera cranioestenose, inclusive, né, acho que a cirurgia que você acompanhou, você viu isso, a gente sempre opera já com bolsa de sangue, porque a gente sabe que o paciente vai precisar de transfusão. Né? Eu não lembro de ter operado nenhum caso que não precisou de transfusão. Então, a gente sempre transfunde o paciente. Então, se eu tenho um paciente que ele tem uma condição de saúde que não me permite operar com segurança, ou se ele não tem peso que não me permite operar com segurança, essa também é uma contraindicação à cirurgia. Né? Então, pensando aqui nas principais contraindicações, seriam essas. Perfeito. Então, basicamente, existe também uma janela de tratamento, Exato. né? Igual Exato. faz, existe uma janela, porque a gente precisa evitar que aquela alteração, aquela disfunção, digamos assim, aquela alteração anatômica daquele crânio, vai causar naquele paciente. Só que chega um determinado momento que o tempo já passou, o desenvolvimento aconteceu, esse cérebro se desenvolveu, então o que tinha para acontecer de alteração em relação ao desenvolvimento já aconteceu, né?
E aí realmente ia ficar essa questão estética, a gente tem que botar nessa balança, né? Conversar com a família, enfim, né? Exatamente, exatamente. Não que a estética não seja importante, né? Não é isso, né? Mas a gente perde alguns benefícios da cirurgia, então a gente precisa ponderar muito bem isso daí. Né? Toda cirurgia é um risco. Exatamente. Enfim, eu lembro que quando o Dante chegou, né, que foi o paciente que o Dr. Alan operou e eu tive a honra de acompanhar, ele chegou bem novo, ele chegou acho que tinha um mês e pouco, 40 dias de vida, e eu lembro que foi uma das coisas que você me falou, cara, foi imprescindível você ter encaminhado logo cedo, porque agora vai ser uma cirurgia super simples, né, assim, teoricamente, né, em relação a reconstrução craniana, a gente vai abrir a sutura ali e acabou e tal, e vai ser super de boa. E o Dante deu um show, foi que depois da cirurgia, assim, a Alan me mandou uma foto. Ele tinha uma alteração craniana, assim, gigante. Era uma escapocefalia que, né, a estética já estava muito alterada. E uma semana depois da cirurgia, o crânio da criança estava, assim, completamente nos padrões, digamos, da normalidade, assim. Foi bem incrível. E, cara, assistir a cirurgia foi sensacional. Eu parecia uma criança, assim, ó. Parece que eu com o celular desse jeito, ó. Foi incrível porque a gente que trabalha com essa questão de mobilidade, né? De disfunção de mobilidade no corpo, eu acompanhei tudo, né? Desde a anestesia, o posicionamento dele, então ele precisou ficar numa hiperextensão aqui, né? Cervical, os ombros mais elevados, pegou o acesso e tal. E aí eu fiquei só olhando na minha ótica assim de tratamento, falei, pô, talvez essa estrutura aqui, lá depois vai precisar que eu dê uma mexida e tal. E, cara, batata, assim, o lado que foi pegado o acesso, Camila, que é a mãe do Dante, até comentou, e cara, ele ficou com torcicola a primeira semana, assim, ficou mais travado, porque pega estruturas que está relacionada com tecidos aqui da cervical, né? Então, ele apresentou uma disfunção na região, ele tinha uma alteração de mobilidade dessa região torácica, né? Então, precisou ficar muito nessa hiperextensão. A cervical, a base de crânio dele, quando eu ia avaliar, tinha disfunção. Então foi incrível a gente conhecer como é que a cirurgia acontece, porque não é só ir lá abrir, a gente acha, é abrir a estrutura, botar a criança para dormir e vou abrir. Não, existe todo o contexto, né? Então foi muito incrível, eu fiquei super honrado e tu ter me chamado, porque se chega outros pacientes, eu já tenho esse raciocínio. Então, qual lado aqui, o posicionamento. Então, a gente já vai tratando essas estruturas, porque provavelmente também possa apresentar aí uma disfunção. Foi muito, muito, muito enriquecedor para mim. Eu fiquei muito feliz. Obrigadão. Não canso de agradecer, Ah, porque foi incrível. que isso, vamos para mais cirurgias então, né? E tem um negócio, cara, que é fantástico que você falou aí, enquanto você falava, eu estava pensando, esse universo de que vai além da interdisciplinaridade, né, que é o transdisciplinar, ele é incrível, né, cara? Ele é incrível. Então, o interdisciplinar é quando acontece a comunicação, né? Então, quando a gente fala assim, a gente trabalha de forma interdisciplinar. Vamos do começo, né? A gente trabalha de forma multidisciplinar. Tá? Multidisciplinar todo mundo trabalha, cara, hoje em dia, né? Multidisciplinar eu simplesmente vou lá e falo, olha, procura o fisioterapeuta. Então, se o paciente está com cirurgião e está com fisioterapeuta, isso é multidisciplinar, ele tem que estar com mais de um profissional. Mas se torna interdisciplinar quando começa a ter comunicação entre esses profissionais. E o mais incrível de tudo é o transdisciplinar. É quando essa comunicação ela vai além, é quando Ícaro começa a permear o meu ambiente, a minha forma de pensar, a minha forma de enxergar, e eu começo a permear a forma dele de enxergar, de trabalhar e de manejar os pacientes dele. Aí é o incrível, aí é onde acontece a mágica do trabalho de equipe, porque a gente começa a entender, falar assim, ó, cara, isso daqui, quando chegar na mão de Ícaro vai acontecer isso, e a coisa vai fluindo literalmente como uma orquestra, né, que funciona produzindo literalmente uma obra de arte. Eu sou fã disso, cara. Eu sou fãzaço desse tipo de trabalho. Eu fiquei super feliz, cara, da nossa região ter ganhado um profissional como você que tem essa visão, né? Assim, da importância desse trabalho, né? Transdisciplinar, digamos assim, porque é essencial e eu acho que é a essência de quem se torna um profissional da saúde, né?
Não existe uma única razão para um problema, muitas causas para um mesmo problema podem estarem associadas, inclusive, e que a gente vê isso na nossa prática, né? Muitas vezes a gente precisa de muitos outros profissionais para a gente conseguir ter um resultado muito melhor com aquele paciente. Essa semana mesmo eu trabalho muito em conjunto também com as odontopediatras e as fonos, né? E essa semana tem uma fono que eu trabalho em conjunto que ela falou bem assim, Ícaro, eu tô te encaminhando uma paciente que eu fiz o teste lá da linguinha nela e deu um freio duvidoso lá na minha avaliação, só que tá machucando a mãe. Vê aí se não é alguma coisa. E aí eu pedi para ela voltar daqui a um mês e se ainda tiver machucando, aí a gente indica para cirurgia, né, a frenectomia. E aí essa criança voltou hoje, cara. E a mãe falou, Ícaro, tem uma semana, não sinto nada. Tá ótima a amamentação, tá tranquilo. Então, assim, cara, não veio diretamente para mim, mas foi para outro profissional que pensou mais ou menos como é também o meu raciocínio, Exato. conversou comigo, tal, eu chego e me arrepio, sabe assim? Então, assim, Fantástico. tá mais acontecendo isso, né? Que a gente sabe que antigamente não existia, né? Então, tá cada vez mais os profissionais se entendendo, se conhecendo, vendo como é a forma do outro trabalhar, o raciocínio clínico, e entende que essa ligação precisa acontecer para a gente ter um resultado positivo para o nosso paciente, que é a essência da gente se tornar profissional da saúde, é querer o bem-estar, né? Do ser humano, do paciente que procura a gente. Então, assim, foi incrível, foi incrível. Inclusive, isso começou quando, do nada, eu recebi o convite lá para dar aula para a galera neurocirurgiã. Eu falei, caramba, o pessoal tá com a cabeça aberta e tal, né? Falei, acho incrível, cara. Incrível mesmo. E Petrolina ganhou demais, demais, demais. Você. Deixa eu só pegar um carregador aqui, mas estou ouvindo. Ô, Ícaro, tu, Mas, sa tu sabe que tem um negócio que é interessante, que você está falando isso, né? E é interessante a gente explicar para quem está acompanhando que existem diversas formas, né? Eu gosto de fazer isso às vezes desenhando, né, para ficar claro. Mas existem diversas formas de você enxergar uma mesma coisa, né? Então, por exemplo, se eu te apresento aqui agora, vamos lá, tá? Eu vou pegar algum. O primeiro objeto que tinha na minha frente aqui. Ó. Eu falei que nunca ia comprar um copo desse, aí eu ganhei dois. Mas se eu apresento um copo desse aqui para você e pergunto o que é que você está vendo, cara, você vai falar uma coisa e se eu perguntar para outras e outras, cada um vai falar que está vendo uma coisa diferente. Um vai falar assim, cara, eu estou vendo um copo branco, outro vai falar, eu estou vendo um copo de alumínio. Aí outro, cara, eu estou vendo aqui, sabe quem? Tem um personagem aí da internet, eu esqueci o nome dele, que fala assim, o Beat venceu, né? Que ele anda com um copo de Stanley, eu esqueci o nome dele, é Serginho, alguma coisa assim. Cara, eu tô vendo fulano de tal, e toda vez que eu vejo isso eu lembro dele, a outra fala, eu tô vendo, vai ter a gozação, e por aí vai. Vai, tu fala assim, eu tô vendo aqui um conceito de sofisticação, enfim. E a área da saúde é exatamente isso, né? A área da saúde é exatamente, a depender do profissional, a depender da área de atuação, a gente consegue olhar para o mesmo problema de diversas formas possíveis. E o profissional que ele não entende isso, ele vai ser literalmente engolido pelo mercado. Porque não tem como a gente querer enxergar uma coisa e achar que a nossa forma de enxergar é a única forma de solucionar os problemas. Porque não é, não é. E um dos primeiros starts que eu tive na minha vida para isso foi quando nessa aula eu cheguei para você e falei assim, Ica, foi uma das perguntas. Acabou a aula, chegou na parte das perguntas, eu fiz, Ica, me tira uma dúvida, cara. Quando você tem um paciente com dor lombar, porque a aula era sobre o papel da osteopatia no tratamento das dores na coluna. Quando você tem um paciente com dor lombar, qual que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Aí tu falou assim, vísceras. Eu fiz, putz, eu não sei nada de coluna. Eu não sei nada de coluna, cara. Que é isso? O cara olha para as vísceras, o cara vai examinar as vísceras do paciente. Eu nunca examinei isso, né? Foge completamente do meu universo de visão. E aí você sabe o que é mais louco? É que deve ter mais ou menos uns 3 meses, eu acho, por aí, mais ou menos, que eu senti uma dor lombar. Eu fiz uma fissura de ano fibroso. Quem conhece minha história, que eu conto isso para algumas vezes. Eu já tive, há uns 2, 3 anos atrás, eu tive uma fissura de ano fibroso, fiz uma dor lombar intensa. E uns 3 meses atrás, eu fiz uma nova fissura e senti uma crise de dor lombar. E aí, cara, é impressionante como a crise de dor lombar modificou completamente o funcionamento do meu intestino. Um negócio muito louco. E eu comecei a ter uma sensação de
de abdômen mais empachado, comecei a ter mais gases, meu intestino mudou, o trânsito intestinal. Eu fiz, cara, vem aqui, quero falar. É fantástico, cara, é fantástico. O mundo acho que precisa cada vez mais disso, né? Sem dúvida. É aquela coisa, né? A gente precisa ter essa visão mais holística de como é que o nosso corpo funciona, né? É engraçado que eu ensino fisioterapeutas, né, a pensar dessa forma no âmbito da pediatria, e eu trabalho muito com fisioterapeutas que atendem pacientes com alteração do desenvolvimento motor, né? E assim, o conceito antigo da fisioterapia motora era tudo assim questão muscular, né? Ah, vamos trabalhar a mobilidade de cinturas para esse paciente fazer uma linha média, por exemplo, ou lá da cintura pélvica, para esse paciente rolar, para ele conseguir se organizar e esse desenvolvimento acontecer e tal. E aí, cara, eu fico fazendo uns convites assim para a galera participar do workshop e fica gerando discussão, velho, nos comentários. É muito engraçado porque os fisioterapeutas com esse conceito fica não querendo abrir esse olhar e tentar enxergar o que é que eu estou falando ali com eles, sabe? Assim, mostrar para eles que existe outra visão, que existe outra possibilidade outra possibilidade de tratamento e de causa desse paciente estar apresentando essa alteração do desenvolvimento motor para ele lá no consultório. É literalmente a gente pensar fora da caixa. E eu acho que o ser humano às vezes tem um pouco ainda dessa resistência de, não, deixa eu parar aqui e ver o que é que esse cara tem para falar. Deixa eu ver se faz sentido na minha vida, sabe? E é muito engraçado, porque quando os alunos começam, os fisioterapeutas começam a participar, começam a entender e começam a aplicar. Hoje mesmo eu postei um resultado de uma aluna minha que está incrível lá na comunidade, que ela, em 2 atendimentos, conseguiu resolver um torcicolo assim, absurdo do paciente e que uma fisioterapeuta estava fazendo há muito tempo só alongamento do ECOM, sabe? Que é essa musculatura cervical. E a gente sabe que no torcicolo existe um mundo de possibilidades, né? A pelve do paciente pode estar influenciando nessa mobilidade cervical, certo? Então é exatamente a gente ter esse olhar e falar, porra, como é? Por quê? Foi exatamente isso na aula, né? Se você aí vê a formação da neurocirurgia, coluna, pá. Não, mas sua visão, Ícaro, o que é por quê? Você pensa em quê? Do lombar. Porra, intestino, víscera. Ah, que nada, tal. Mas a Alan não foi esse profissional. Ele falou, caralho, eu não acredito, é mesmo, tal. E é tanto que a gente começou a conversar demais. E ele viu que faz todo sentido. E o melhor ainda aconteceu com ele. Na prática. Na prática, sabe? Mas o meu grande interesse, eu sou apaixonado pela físio, sabe? Eu tenho um carinho danado, assim, pela fisioterapia. E tudo começou por conta de ter tido a experiência de precisar na prática, né? Acho que, não sei se já te contei essa história, mas eu estava na faculdade e aí eu jogando futebol contra o time da fisioterapia, eu tive uma lesão no tornozelo. E aí os caras, pô, saí de campo e tal, quando terminou a partida, os caras chegaram para mim e falaram assim, olha, vai lá no ambulatório da gente amanhã, que a gente vai resolver isso daí. Na minha cabeça de estudante de medicina, eu já tava pensando, né, cetoprofeno, dipirona, papapá. Tá, mas vou lá no ambulatório dos caras. Cheguei lá no ambulatório, os caras fizeram as manobras, eu tinha tido uma subluxação e não sabia, eles identificaram, ela tá subluxado. Você segura na maca, segurei, botou no lugar, faz isso, faz aquilo. Com 7 dias eu tava jogando bola. Que é isso, velho? Fantástico. Se tivesse no cetoprofeno e na dipirona aqui, é impossível estar jogando bola, né? Cetoprofeno, dipirona e gelo, era impossível estar jogando bola com 7 dias. E aí, depois disso, veio toda essa minha paixão e interesse em entender cada vez mais a fisioterapia. E aí eu fico sempre buscando cada vez mais. Sou um viciado em tentar entender aí a cabeça de vocês, como é que funciona. E eu vejo que você trabalha muito com o público de dor, né? E você tem muito essa comunicação, até com o Felipe, que é amigo meu também, fez a formação comigo, da fisioterapia, encaminha paciente para ele. Cara, é sério, assim, ter profissionais como você, médico, que é um neurocirurgião, que entende esse outro lado da moeda, cara, é incrível. Por isso que eu falo, olha, você teve alguma coisa na coluna, você teve alguma dor, procure ele. Doutor Alan é o cara que tem essa visão e que pensa como a gente, sabe? Que, pô, não vai indicar um procedimento mais invasivo, não vai indicar uma cirurgia se realmente não for ali
o necessário. Então a gente sabe que, inclusive, o sucesso para tudo em tratamento, né, é a indicação bem feita, né? Quantos profissionais, quantos pacientes não fazem uma cirurgia, sei lá, para alguma questão de dor e não melhora? Eu já tive isso na prática clínica. Ah, é porque a cirurgia foi ruim? É porque o profissional é ruim? Não, porque provavelmente não tem esse raciocínio, que existem outras possibilidades para aquela dor estar acontecendo, por exemplo, e a indicação daquela cirurgia naquele momento não era o mais adequado. Então o paciente não evoluiu bem, entendeu? A mesma coisa acontece comigo, entendeu? Então, se o paciente chega, por exemplo, com assimetria craniana sinostótica, ele tem uma alteração anatômica que precisa de uma neurocirurgia, eu estou lá tentando mexer na cabeça da criança, e aí o meu resultado não funciona, não foi, eu errei na indicação do tratamento. Eu segurei aquela família, inclusive, eu perdi tempo e janela de tratamento se eu não orientei essa família aí para o profissional mais adequado. Entendeu? Então, eu acho que é isso a gente pensar nesse contexto também transdisciplinar, né? É a gente direcionar, porque às vezes vai chegar um cara para você, você, não, vá para tal profissional que é ele que vai saber resolver. Vai chegar para mim, eu falei, não, vá para tal profissional que é ele que sabe o que vai fazer. Sabe? É exatamente ter esse olhar. Então, enfim, Isso é legal, Ícaro, porque eu acho que a gente inclusive peca por excesso, né? Porque se a gente parar para pensar, sei lá, 90% dos casos que, que você me encaminhou é tipo, Alan, eu acho que não é cirúrgico, mas cara, dá uma olhadinha, dá a tua opinião, até muitas vezes para tranquilizar a família também, e a gente vai lá e avalia. Então, assim, isso daí, a recíproca é verdadeira, né? Se eu tenho alguém que precisa de uma abordagem da osteopatia, cara, com certeza a minha indicação é sempre você, porque é impressionante, né? O teu zelo, tua segurança que você passa é um negócio incrível, né? Então, eu faço o mesmo elogio para você também. valeu, meu amigo. Ó, a Depois de gente uma rasgação de seda, né? O negócio... mas é isso. Ó, respondemos tudo. Acho que basicamente aquele roteirinho lá a gente já check em tudo. Cara, eu queria só agradecer. Foi incrível, bate-papo assim, maravilhoso. Já temos aí 1 hora e 2 minutos de live. Passou que eu nem vi, mas é isso aí. Gratidão por aceitar, gratidão pela parceria. Enfim, cara, muito obrigado mesmo, de verdade. Que é isso, Igor. Eu que agradeço, cara. Sempre um prazer bater esse papo aqui. Conte comigo sempre que precisar. Né? Como eu falei, eu tenho uma paixão enorme por compartilhar conhecimento. Eu acho que é uma das minhas missões aí e vejo que você tem essa mesma missão. Então, pode contar comigo sempre. Obrigado demais É pelo convite. verdadeira, conte comigo também, tamo junto. Valeu, meu amigo, muito obrigado, viu? Valeu, Igor. Tudo de bom, meu irmão. Forte abraço. Forte abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.